Hoje nós vamos falar sobre John Gosh Austin, que nasceu em 1911 e morreu em 1960. Austin foi o pioneiro com as pesquisas sobre a filosofia da linguagem normal em Oxford e, apenas 2 anos após sua morte, em 1962, a sua primeira obra foi publicada. Nomeada de How to Do Things with Words, a obra contemplou a primeira teoria sistemática que falava sobre o que é possível fazer com as palavras, onde é possível observar duas principais teorias. A primeira delas, a teoria da linguagem performativa, e a segunda, a teoria dos atos da fala. Hoje nós vamos começar falando sobre a teoria da linguagem performativa, onde Austin faz uma importante distinção entre dois tipos de enunciado: os enunciados constatativos e os enunciados performativos. Os enunciados constatativos falam sobre ações ou fatos no mundo. Por exemplo, o céu é azul, o sol é fonte de energia e calor, enquanto os enunciados performativos realizam ações. Por exemplo, eu aposto R$ 5 que ele vence essa partida. Ou então, eu vos declaro marido e mulher. Então, existe essa diferença, essa distinção entre os enunciados performativos e os enunciados constatativos. No contexto, surge então um questionamento. Sob que condições uma ação está para que possa ou não ser realizada? Para Austin, a resposta para esse questionamento está nas infelicidades dos atos performativos, também conhecido como a doutrina dos reveses. Na doutrina dos reveses, ele faz uma análise sobre os dois tipos de atos, tanto os atos performativos quanto os atos constatativos. Nos atos constatativos, nós temos situações em que, dependendo da concordância ou não, situações de verdadeiro ou falso. Quando eu falo o céu é azul, essa constatação, esse ato constatativo é verdadeiro ou falso? É falso. Por quê? Porque nós sabemos que os fótons de luz do Sol batem nas moléculas de água do oceano que refletem no céu e o céu toma essa coloração azul. Então, o céu não é naturalmente azul, ele adquiriu essa coloração azul. Então, este ato constatativo é falso. E quanto aos atos performativos, quando eles acontecem, nós utilizamos o termo happy, e quando não acontece, unhappy. Agora, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a teoria dos atos da fala. E Austin trazem uma definição sobre o que é um ato de fala, que ele considera como qualquer um, por mais simples que seja. Dentro do ato da fala, nós podemos fazer uma ligação, uma relação com a primeira dimensão da linguagem humana, que é o agir, que mantém uma forte ligação também com a primeira dimensão do ato da fala. É importante mensurar que o ato da fala, por mais simples que ele pareça ser, já que ele pode ser considerado qualquer um, ele pode ser considerado complexo porque ele tem mais de uma dimensão. Austin aponta 3 dimensões, certo? A primeira dimensão apontada por Austin é a dimensão do ato locucionário. Dentro do ato locucionário, Austin inicia fazendo distinções entre fatos, 3 tipos de fato. Dentro da dimensão do ato locucionário, nós temos o fato fonético, nós temos o fato rético e nós temos o fato fático, certo? Vamos começar falando sobre o fato fonético. O que é o fato fonético? O fato fonético é reproduzir
ruídos. Quando eu pronuncio, por exemplo, os fonemas ré, pi, para a palavra escrita rap, eu estou tratando de um fato fonético, certo? Mas o que seria então um fato fático? Um fato fático é quando eu expresso com certas expressões, palavras, certo? Por exemplo, quando eu tenho o fonema rap, eu posso, a partir deste fonema, criar outras palavras. Unhappily, happily. Isso é um fato fático. Mas o que seria então um fato rético? Um fato rético é quando eu utilizo de expressões linguísticas para o quê? Para falar de algo mais ou menos determinado. Por exemplo, he was so happy as someone when playing soccer yesterday. Nesse caso, estou fazendo uma afirmação, certo? Uma afirmação sobre alguém. Estou determinando algo. Ele estava tão feliz ontem quanto alguém quando foi-se jogando futebol. Então, dentro da dimensão do ato locucionário, nós temos o fato fático, o fato fonético e o fato rético, certo? A segunda dimensão do ato da fala apontado por Austin é a dimensão do ato ilocucionário, que se trata de quê? De quando eu utilizo, certo, palavras para causar efeito nas emoções, no comportamento de outras pessoas. Por exemplo, quando eu tenho a frase cuidado, cão bravo. Ai, eu confundi essa parte.